Tema de hoje, o método Chiron em conjunto com outras terapias. Bora. Vamos começar relembrando o que é homeopatia, o que é método Chiron, para todo mundo se situar. Método Chiron é homeopatia, mas homeopatia não é método Chiron, né? Então, o método Chiron é uma estratégia turbo para a homeopatia. É uma estratégia para que a homeopatia seja mais acessível, menos complexa, acessível a ponto de você que é um médico especialista ou não especialista, que nunca ouviu falar sobre isso na vida, ser capaz de em 8 semanas prescrever o seu primeiro remédio homeopático ou ultradiluído, como você quiser chamar. Então, o método Chiron nada mais é do que uma forma de abordar e uma forma de selecionar o remédio homeopático através de uma base que, ao meu ver, em relação à homeopatia clássica, é mais reprodutível, é mais fácil, é menos complexa e mais acessível. Possibilita com que um grupo de médicos cheguem a conclusões parecidas. Então, essa é uma definição do método. A homeopatia é uma especialidade médica, né? É reconhecida pela Associação Médica Brasileira desde 1980, baseada, a gente já falou disso algumas vezes nos primeiros episódios, em alguns princípios, sendo aí o principal o princípio da semelhança, o semelhante cura o semelhante, uma lei que vem lá de Hipócrates, o mesmo pai da medicina convencional é o pai da homeopatia, no sentido assim de que as ideias se originam numa mesma raiz, o mecanicismo e o vitalismo. Além disso, da lei do semelhante, a homeopatia clássica, para ser homeopatia teoricamente, deve ser considerado um remédio único e um remédio que foi experimentado no homem são, que é aquela história de experimentar na mente sadio, a velha história do microfoninum. Falando do método Chiron usado em conjunto com outras terapias, o que pode e o que não pode usar junto nessa história Primeira toda? coisa, nada não pode, mas tem coisas que atrapalham e coisas que não atrapalham. Quando a gente volta lá para a base, entende vitalismo, entende que a gente tem uma força vital de cura, aquela força natural de cura, segundo Hipócrates, que leva o corpo a se auto-organizar. E a homeopatia, como forma, através da medicação ultradiluída, de agir sobre essa força, a gente entende que o que a gente quer com a homeopatia é estimular os mecanismos do corpo a se auto-organizar. Então é muito racional que a gente entenda que qualquer medicação que vem e iniba esses mecanismos vai nos atrapalhar. Então, se eu estou dando um remédio para a asma da criança, eu quero que o organismo dela se equilibre e a asma melhore. Se eu uso um corticoide inalatório todo dia que inibe a inflamação do pulmão, qual a melhor das intenções? Da mãe que dá o remédio, do médico que dá, tá tudo certo. Mas, querendo ou não, ele inibe um mecanismo que eu não quero que seja inibido, mas que eu quero que seja organizado. Atrapalha. Ah, mas então dentro do Chiron não pode usar corticoide inalatório? Obviamente que não. Se a criança está com crise refratária, você não vai tirar o corticoide inalatório da criança por causa da homeopatia. Não tem cabimento. Então, em um certo momento, o que a gente espera é que uma coisa não seja mais necessário, o corticoide, e ela se mantenha apenas com o estímulo à força vital de cura através de um remédio obtido pelo método Chiron. Mas naquele período, sim, atrapalha. O que não quer dizer que você vá tirar o remédio. O mesmo vale para um corticoide sobre a pele. Está com uma dermatite. Você passa um corticoide que inibe as defesas, você está atrapalhando. É só levar em consideração essa regra. Está inibindo um mecanismo que eu quero estimular através do remédio homeopático em direção à força vital, então está atrapalhando. Você não precisa deixar de prescrever, você não precisa deixar de usar, mas o quanto antes você conseguir tirar esse bloqueio, melhor. Mas como que o médico analisa, então, o resultado do remédio que ele prescreveu se tem outra medicação junto? Boa pergunta. É difícil, porque você fica sem parâmetro para saber. Será que não está melhorando porque meu remédio está errado? Afinal, dentro da homeopatia do método Chiron, a gente trata o indivíduo e não a doença. Se eu trato o indivíduo, ele vai me mostrar que o remédio está certo, não a doença dele. Se eu trato a asma, tanto faz, estou dando remédio para asma. Agora, se eu trato o indivíduo, a resposta é individual ao tratamento. Se a resposta dele está sendo inibida, como é que eu vou saber? Como é que você acha? Pergunto a você. Primeiro você deixa o paciente sair da crise. Também. Não, na falou. Crise não tem como. Na crise não tem como. Mas sabe o que eu imagino que é a melhor saída? Porque, veja, você está tratando o todo e não a parte. Então, a parte está sendo suprimida, mas o todo não necessariamente. Pode ser que a asma da criança não melhore, mas o sono melhorou. Mas o temperamento melhorou. A mudança, né? O movimento do mudança corpo. em outras esferas. Se aquela ali está eventualmente suprimida, pode ser que aquela supressão seja a tal ponto que impede o movimento da totalidade. Até pode. Mas não chega tanto. Aquela parte não melhora, mas você nota movimento em outras partes. Então, isso te deixa mais tranquilo. Pode ser, então, deixa eu ver se eu entendi, que a medicação que o médico prescreveu
ultradiluída não faça tanto efeito, porque já tem outra medicação inibindo, mas, de alguma forma, a medicação ultradiluída pode causar algum dano no resultado da medicação normal? Com dano, você diz atrapalhar a função? Atrapalhar a função não, dela. Atrapalhar a função dela, não. Que é o medo, Não né? tem Tá essa em crise. capacidade. Ah, então eu não vou dar isso, porque Não, isso não. pode atrapalhar. Não tem como. Ela não vai influenciar negativamente, vai cortar o efeito. Isso é uma boa pergunta. Ela não vai cortar o efeito, não vai reduzir o efeito, não vai dar efeito colateral, não. Não vai atrapalhar em nada o efeito da medicação do ponto de vista alopático, que busca o silenciamento do processo. Isso ela não vai atrapalhar, não. No máximo ela não vai ajudar, mas atrapalhar não. Então, como que essa combinação pode ser benéfica? A gente usar... Aí vem também um dos grandes motivos que eu me proponho e acho que é um perigo não médico exercer esse tipo de terapia, no sentido assim, de que um não médico prescreve uma medicação ultradiluída, um não médico prescreve homeopatia. Não médico, digo não prescritor, né? Porque não é só médico que pode, médico veterinário pode, dentista pode. Claro que o veterinário para o animal, o dentista voltado às questões dentárias, mas se você não tem essa capacidade de tratar de ambas as maneiras, ou não necessariamente tratar, mas enxergar o paciente tanto pelo mecanismo vitalista quanto pelo mecanicista, você corre o risco de estar comendo bola numa medicação. Você muitas vezes, num caso agudo, numa asma, num quadro, principalmente, aí vem o grande exemplo desse aspecto, que eu acho que são as doenças crônicas. Porque quando a gente estimula o mecanismo vital de cura, ele vai até certo ponto. Porque tem condições de saúde em que esse próprio mecanismo se exauriu, ele não consegue. Aquela força natural de cura, ela já não tem mais força de mobilizar para a cura. Ela esgotou. Então o paciente lá nasce e começa a usar remédio, vamos supor que ele está suprimido a vida inteira, no bom sentido, melhor intenção da mãe, do pai e do médico, mas querendo ou não, suprime tudo. Tem febre, trata febre. Tem asma, trata asma, e assim vai, a vida inteira. Amidalite dá antibiótico, e assim vai. Daqui a pouco ele chega lá com 40, 50 anos, frente a um estilo de vida também, hábitos, ele tem pressão alta. Meu Deus, mas de onde veio a pressão alta? Ah, pressão alta é genética, pressão alta é estilo de vida. E óbvio que tem esses fatores, mas a nossa visão é que também tem o fator da supressão. Você foi suprimindo o corpo e daqui a pouco ele achou uma válvula de escape, ele não se controla mais. Você vai tratar essa condição com a medicação ultradiluída pelo método Quiro? Não. Ah, então não dá? Claro que dá. Você vai tirar o máximo do potencial que ele ainda tem de melhorar. Mas você não vai se propor a tratar uma doença dessa só com medicação ultradiluída. Não é o lugar dela. O lugar dela é antes de se esgotar essa ação, não lá depois que já... O corpo não consegue mais sozinho. Então, ele precisa usar o remédio para pressão, ele precisa usar o remédio para diabetes, ele precisa usar o remédio para o Parkinson, ele precisa usar o remédio para Alzheimer, ele precisa fazer o tratamento do câncer. São doenças crônicas, degenerativas, que denotam um esgotamento do mecanismo aonde a medicação age. Então, se o mecanismo onde a medicação age já está falho, você precisa da ajuda da alopatia. É o melhor jeito de usar. E daí vai do médico identificar isso, né? Que esse paciente, esse exemplo Chegou que você pela deu, pressão alta. chegou pela pressão alta. Ah, doutor, eu quero tratar, não gosto de usar médico, quero usar homeopatia pressão alta. Daí, se você não Meu investiga querido, daquele... infelizmente não dá. E o pior é que às vezes vai, eventualmente, no leigo, com a melhor intenção também do leigo, porque não, né? Ele tem que ter a capacidade de entender o mecanismo da pressão e entender que ele não pode ser capaz de dar um remédio na homeopatia para um problema desse, que ele não vai resolver. Ele pode dar, mas ele tem que falar, ó, eu vou te dar o remédio, vai ajudar na tua pressão, mas eu preciso que você continue o acompanhamento cardiologista. Não dá pra gente substituir um remédio pelo outro.